Olá, queridos, queridas, sejam todos bem-vindos. Aliás, deixa eu tirar isso aqui. Bom, é uma brincadeira, mas a gente tem que sempre se cuidar, garantir a segurança e cuidar da higienização, essas palavras difíceis que a gente fica aprendendo na aula de português. Mas vamos voltar ao assunto principal, que é, meu nome é Igor Mandi, eu sou formado em Letras, Português e Linguística pela Universidade de São Paulo. Eu sou também ator, músico e, enfim, trabalho já na Prefeitura há uns 3 anos. Vim trazer para vocês aqui uma aula sobre opinião, artigo de opinião e trazer algumas curiosidades também. Certo? Então vamos ao início da aula. Pode me bater, pode me prender, pode até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Daqui do morro eu não saio, não. Pode me bater, pode me prender, pode até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. E daqui do morro eu não saio, não. Então, essa aqui é uma canção chamada Opinião. Ela foi lançada em 1964 por Nara Leão, Zequete e João do Vale, em um trabalho que mostrava toda uma expressão daquela época, trazendo um compositor nordestino, uma pessoa das favelas e a Nara Leão, que já era muito famosa por causa da Bossa Nova. Era como se ela fosse uma diva, estava trazendo toda uma nova forma de cantar e de trazer as expressões. Mas enfim, o importante de trazer essa canção para vocês, e a gente pode até observar aqui, né? Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião, daqui do morro eu não saio, não. Então, a gente vê o que está acontecendo aqui, qual que será a opinião. Às vezes fica difícil de identificar onde está a opinião no texto. No caso, alguma opinião que está relativa ao morro, que seriam as favelas do Rio de Janeiro. E também existe esse intento de mostrar e defender a liberdade de expressar a opinião. O que a gente tem que se atentar é que, em uma democracia, todos têm o direito de expressar a sua opinião. Por conta disso, isso é um direito que sempre vem sendo defendido. Democracia. Democracia significa um governo, cracia, que seja organizado, determinado, comandado pelo povo, demo, que não é demônio não, gente. Está ligado mais às palavras demagogia, demografia. Ou seja, é tudo que tem relação com população, com pessoas, com muitas pessoas. Então, a democracia teria um governo garantido que seja conduzido por essas pessoas, que são as pessoas que realmente são afetadas por esse governo. Por isso que a liberdade de expressão e de opinião é muito importante e sempre foi defendida. De 1500 até 1988, a liberdade de expressão era uma coisa muito difícil. Vamos imaginar aqui, imagina se vocês estivessem em 1830 e alguém viesse falar que não, o imperador Dom Pedro I é muito chato, nossa, ele é muito autoritário. O imperador Dom Pedro I era desonesto. Vocês conseguem imaginar o que ia acontecer? Ia ser complicadíssimo. Então, vou colocar aqui, já iniciar para vocês, o que é opinião e argumento, da forma mais simples possível. Opinião. Sempre se trata de um julgamento. A gente usa muito no português, os professores costumam falar que é o que tem juízo de valor.
Muita gente deve se perguntar, mas valor? Que papo é esse de valor? É um pouco essa brincadeira aqui. O que tem mais valor? O que vale a pena? Se é positivo, se traz dinheiro na conta, se traz lucro, benefícios, tem valor. Se traz prejuízo, se traz incômodo, tristeza, destruição, não tem valor. Então essa é a brincadeira. O que é positivo ou negativo? Sempre a opinião, de alguma forma, traz um juízo de valor que estabelece o que é positivo ou o que é negativo. Quando não existe um juízo de valor na expressão que está sendo colocada, ela não se trata de uma opinião. Às vezes, professor, eu gosto de tal coisa. Dizer eu gosto não necessariamente está atribuindo um valor negativo. A gente ainda pode dizer que existem expressões, ou melhor, a palavra exprimir, quando alguém exprime um sentimento. Mesmo exprimindo um sentimento, a gente não precisa generalizar e determinar o valor de alguma coisa. Mas sempre que a gente determina, a gente está emitindo uma opinião. Certo? A tese. Aliás, vou mostrar aqui para vocês a definição mais bonitinha que eu elaborei para falar para vocês. A opinião é uma afirmação que contém juízo de valor. E a tese é uma opinião relativa a questões complexas e abrangentes, geralmente levando a uma escolha de conduta, ou seja, opiniões que alteram nosso modo de agir. Passando em diante. Argumento. Os argumentos são sempre informações. Na verdade, eles são um pouco mais que isso, mas vamos simplificar. A base do argumento é uma informação, e informação é algo que não depende de você. Tem um pandeiro em cima da mesa. Não importa quem olhe, a prova está aqui. E mesmo que não tivesse prova, tem um pandeiro nesse cenário. Continua sendo uma informação? Às vezes, a informação pode ser falsa, mas não deixa de ser uma informação, quando é algo que não depende da opinião da pessoa. Ela está ali. Um fato pode ser sinônimo de uma informação, mas, às vezes, o fato já traz em si a ideia de que essa informação ou esse acontecimento é verdadeiro. Nesses casos, até a palavra fato poderia, de certa forma, colocar uma certa opinião, dizendo que algo é verdadeiro ou que algo tem valor por ser verdadeiro. Nesses casos, a gente vai sempre analisando e avaliando de acordo com o texto. A gente não pode esquecer que todo texto traz uma mensagem que tem um contexto social, um contexto histórico, um contexto relacional mesmo. Quem está falando com quem, onde, quando, as palavras podem até mudar de sentido. Mas vamos aqui ao nosso exemplo. Apenas coisas que não dependem de quem fala. Voltando ao Dom Pedro I. Hoje em dia, até os livros de história costumam dizer que ele usou dinheiro do Brasil para bancar sua guerra e ser rei de Portugal. Isso poderia ser considerado um fato, ou uma informação, um dado. E a gente pode até avaliar depois se esse dado é verdadeiro. Independente disso, é uma informação. Se Dom Pedro I foi bom ou ruim, é opinião. Ou seja, claro que um fato que diz que Dom Pedro, que deveria governar o país e beneficiar os cidadãos, desviava dinheiro, esse fato normalmente leva à conclusão de algo negativo sobre Dom Pedro I. Mas simplesmente a informação continua sendo neutra. E essa informação poderia servir de argumento para colocar um valor sobre Dom Pedro. Desconhecer certos fatos pode afetar nossa opinião. Muitas vezes não é tão fácil definir o que é bom ou ruim. Mesmo situações onde a gente vê os fatos, vê que algumas coisas são difíceis de acreditar, é difícil definir. Por exemplo, os assuntos que geram muitas discussões são assuntos que muitas vezes é difícil ver a veracidade ou ver o valor de uma certa informação, o quanto ela é garantida. Por isso que muitas coisas ainda estão aí para serem definidas, para serem consertadas ou serem orientadas na nossa sociedade para melhorar o jeito que a gente vive. Passando.
opinião. Além daquela canção que nós passamos e que vocês viram um pouquinho, existia também um jornal que se chamava Opinião. Esse jornal circulou na década de 70. Ele surgiu no início da década e costumava ser um jornal muito elegante para a época. Ele tinha um design arrojado, diferenciado. Ele costumava resumir artigos, não só artigos de opinião, mas notícias, informações e diversos tipos de textos do jornal francês Le Monde, além de outros jornais internacionais que muitas vezes falavam coisas sobre o Brasil. Esse jornal promoveu muito debate na época sobre melhorias e como pensar o Brasil, como pensar diversos temas. Ele nasceu em 72, morreu em 77. Esse jornal criticava muitas vezes o governo, mas não chegava a ser partidário. Ele costumava colocar diversos vieses e diversos pontos de vista, assim como os textos que a gente vai elaborar. Cada um vai colocar o seu ponto de vista e não necessariamente cada um vai estar tomando um partido ou se unindo a categorias de outros tipos. O que é interessante também reparar nessa imagem é que ela tem um trecho, um pedação preto. O que será que é isso? O que acontecia? Bom, existia um controle de conteúdo na época em que esse texto circulava. Como foi comentado anteriormente, só a partir de 88, realmente nós começamos a ter liberdade de expressão e opinião. Então, esse jornal, pelo seu nome icônico, muitas vezes deixava uma tarja preta para demonstrar os conteúdos que não tinham sido permitidos na edição. Vamos agora a um texto que é um artigo de opinião. Eu vou ler e vocês vão acompanhando e a gente vai comentando parte a parte. A educação em tempos de Covid-19. Possivelmente, aqui no Brasil, a melhor solução para os alunos das redes públicas de ensino consistirá no uso de conteúdos transmitidos por meio de celulares com internet. Mozart Neves Ramos. Iniciando o texto. As escolas e universidades de todo o país estão fechadas e sem perspectiva de retorno. Estima-se que a paralisação durará de 2 a 3 meses, praticamente um semestre perdido. Estima-se também que em todo o mundo quase 1 bilhão de estudantes ficarão sem aula. O que fazer para reduzir ao máximo o prejuízo? A resposta, na larga maioria dos países, tem sido dada com o uso das novas tecnologias, seja por meio de plataformas online, nas quais os alunos podem acessar conteúdos e interagir entre si, seja mediante de aulas virtuais. Esse início de texto tem uma particularidade, porque a gente pode dizer que ele é a introdução do artigo de opinião. O primeiro parágrafo do texto, ou às vezes os 2 primeiros, muitas vezes trazem o início do assunto, porque se você fala uma tese, um valor sobre algum assunto, e nós vimos que a tese são assuntos muitas vezes complexos, que envolvem muitas variáveis e um contexto todo específico, trazer simplesmente isso sem dar um contexto, sem amaciar o seu interlocutor para que ele possa perceber do que você está falando, pode causar uma confusão, pode causar um desprestígio, pode fazer com que o seu leitor não te dê o valor que você, no seu discurso, quer transmitir para ele. Então, formas, a gente pode introduzir de diferentes formas. Muitas vezes, como é no caso desse texto, você dá um panorama, uma explicação geral de o que está sendo esse tema na atualidade. A gente pode também jogar um panorama histórico, comentando como que esse tema caminhou ao longo dos anos até chegar ao momento atual. Claro, de uma forma muito reduzida, porque a gente está apenas introduzindo. Ou, muito comum também, é usar falas que circulam pelas mídias, pelas redes e que repercutem muito fortemente nas pessoas.
Outra coisa importante para falar sobre a introdução é que às vezes não fica tão clara a tese logo de início. É importante que você veja que sempre aparece já um certo valor, já algum tipo de opinião, mas verificar qual é o centro do texto todo, qual é o intuito principal do texto, muitas vezes exige que você leia o texto todo, certo? Continuando, nós vamos ler agora o desenvolvimento. Os alunos de escolas particulares, especialmente de países desenvolvidos, ou seja, países ricos, estão fazendo um movimento de mudança de maneira a se adaptar aos novos tempos de Covid. O próprio autor depois vai explicar o que ele quis dizer com essas mudanças para se adaptar. Ou seja, passando de aulas presenciais para aulas mediadas por diferentes tecnologias. Esse mediadas, que pode gerar alguma confusão, é porque a tecnologia é o meio para se realizar as aulas. Continuando, mesmo na educação infantil, cujo desafio é ainda maior, as escolas têm conseguido, na medida do possível, superar dificuldades inerentes a essa fase escolar. Ou seja, de que as crianças são tão pequenininhas que não conseguem fazer quase nada sozinho. Notícias que vêm da Itália mostram que os professores se conectam diariamente com as crianças e, com a ajuda dos pais, vem procurando manter uma agenda de atividades escolares. Mas não é essa a situação em países com baixos níveis educacionais e de grandes desigualdades como o Brasil, seja do ponto de vista de acesso aos insumos tecnológicos, seja por questão de nível de escolaridade dos próprios pais. Sem falar no difícil clima familiar que as famílias mais pobres estão começando a viver por causa do desemprego e da falta de dinheiro para a própria alimentação. No meu ponto de vista, no caso do autor, essa será a oportunidade para repensar o papel da escola e dos pais na vida escolar dos estudantes. Os pais, sobrecarregados pelos diferentes afazeres, estão cada vez mais terceirizando para a escola o seu dever de educar, na contramão do que apregou o artigo 205 da Constituição Federal. Uma pausa para dizer o seguinte: terceirizar tem a ver com aquela noção de pessoas do discurso, sabe? A primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa. Se o pai é a primeira pessoa, o filho é a segunda. E uma terceira pessoa é aquela pessoa que não deveria ter nada a ver com essa história, mas que é chamada às vezes para mediar essa relação entre pai e filho. Sobre a Constituição Federal, é importante que todo mundo saiba que a Constituição Federal é a nossa lei magna, a nossa lei mais importante, que rege, que comanda todas as outras leis. Então, se alguém cria uma lei estadual, municipal, que não esteja de acordo com a Constituição Federal, essa lei não tem valor. Então, é importante que a gente sempre conheça o que é a Constituição. Continuando. O artigo 205 da Constituição Federal, que afirma que educar é um dever do Estado e das famílias. Um dever do Estado e das famílias. Em uma de suas homilias, ou seja, aquele discurso de igreja, o Papa Francisco afirmou em tom preocupado: chegou a hora de os pais e as mães voltarem do seu exílio e recuperarem a sua função educativa. Oremos para que o Senhor conceda aos pais esta graça, a de não se autoexilarem da educação dos filhos. Outro aspecto que podemos tirar como lição: é preciso estudar como usar as novas tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e como estabelecer um equilíbrio entre o ensino presencial e o ensino virtual. Hoje enfrentamos em nosso país árdua discussão sobre o uso do ensino mediado por tecnologias. Aquela coisa que vocês conhecem bem, tipo assim: guarda o celular, pega o celular, guarda o celular. Talvez esse período nos ensine que ambas as modalidades podem conviver em harmonia, em prol de um projeto pedagógico que atenda às necessidades de uma educação voltada para o século XXI. O não enfrentamento da questão talvez nos remeta à situação atual, no que se refere às enormes desigualdades de acesso entre escolas públicas e particulares. Outro ponto que podemos aprender com tudo isso se refere à oferta de uma educação plena para a vida, também como apregou o artigo 205 da Constituição Federal.
Vamos observar dois trechos do texto antes mesmo de falar sobre o desenvolvimento, porque eles vão deixar muita coisa clara para a gente. Olha só, início do primeiro parágrafo. As escolas e universidades de todo o país. Início do segundo parágrafo. Os alunos de escolas particulares. Qual dos textos inicia um dado mais amplo e qual inicia um dado mais específico? Você consegue pensar um pouco? Provavelmente você já deve ter percebido que o segundo parágrafo, alunos de escolas particulares, é mais específico, enquanto que escolas e universidades do país inteiro. Outra coisa, ele vai contextualizar depois que os alunos de escolas particulares, ele não está nem pensando muito em Brasil, ele está pensando principalmente dos países ricos, ou seja, é o específico do específico, ele está falando de um caso muito particular, sendo que o foco dele vai ser uma outra coisa. Então, a gente percebe que isso mostra a transição entre a introdução e o desenvolvimento. A introdução, aquele geral que a gente falou, e depois o desenvolvimento, que vai trazer cada um dos argumentos, cada uma das informações. Continuando, ou seja, diferentes informações, questões e aspectos. O desenvolvimento vai trazer múltiplas informações, múltiplos argumentos para fundamentar o que está sendo defendido. Argumentos que apresentam informações e relacionam essas informações com o que se defende. Então aqui a gente fica claro, aquele maior detalhamento do argumento, ou seja, além do fato, o dado, aquilo que a gente falou sobre a informação, um argumento completo também vai relacionar esse dado com o que se está querendo defender. E outra coisa importante é que conforme vocês vão colocando os múltiplos argumentos que vocês podem definir na hora de planejar um texto, é preciso que cada aspecto do texto, cada informação se relacione uma com a outra. Uma coisa vai grudando na outra e assim, quando a pessoa for ler, ela vai conseguir perceber aquela unidade do texto e vai perceber esse fio que liga uma coisa na outra e vai mantendo essa unidade. Assim como quando você muda de assunto e você fala, não, me lembrei de alguma coisa. Esse me lembrei é um exemplo de um aspecto que pode servir de coesão. Ele cola um elemento ao outro e assim mantém a atenção e o entendimento do seu interlocutor. Relendo o trecho sobre o Brasil, vamos olhar mais atentamente esse pedacinho. Mas não é essa situação em países com baixos níveis educacionais e de grandes desigualdades, como o Brasil, seja do ponto de vista de acesso aos insumos tecnológicos, nível de escolaridade dos próprios pais, sem falar do difícil clima familiar. Vocês podem imaginar como vocês explicariam essas coisas sem usar essas palavras tão específicas e técnicas que o autor utiliza. O que será que ele quer dizer com baixos níveis educacionais? Com nível de escolaridade dos pais? O que será que ele quer dizer com clima familiar? O que é um clima familiar? Será que é todo mundo se abraçando? Ou será que é algum outro tipo de clima? Outra coisa, o que será que o autor quer dizer com insumos tecnológicos? Os insumos tecnológicos vão ter a ver com a tecnologia e os outros aspectos de escolaridade vão ter a ver com quantos pais ou a família conseguiu completar um estudo, uma faculdade, uma escola técnica e todas essas questões que a gente vê que tem muita diferença, às vezes, de uma família para outra, de uma pessoa para outra, especialmente em diferentes condições, como vocês que estão em escolas públicas, mas, às vezes, uma escola que tem um público diferente, uma comunidade mais estabilizada, ou uma outra escola que tem diferentes características, muitas pessoas vão ter dificuldade de dormir porque mora muita gente na mesma casa, ou vão ter dificuldade de estudar com silêncio porque tem 6 irmãos e 3 gatos e cachorro. Esses detalhes que estão muito relacionados com os aspectos sociais são coisas que estão sendo marcadas pelo autor. Pensa aí, na sua comunidade, no seu bairro, no seu distrito, onde você mora, você percebe essa desigualdade em que alguns têm celular e internet e outros não? Será que você já é privilegiado só por ver esse vídeo? A gente pode perceber e pensar um pouco sobre isso.
ainda mais se você estiver vendo pela internet. Leitura da conclusão. Vamos lá. Uma das grandes preocupações dos especialistas em educação é com o impacto de tudo isso na vida das crianças e dos jovens a partir de agora. Jamais em nossa história nos sentimos tão fragilizados. Tudo isso que estamos enfrentando nos remete a uma coisa. É hora de começarmos a assumir compromissos para o bem-estar de todos, relegando o eu a uma segunda dimensão de interesse. Vamos perceber a conclusão, esse último parágrafo, ele simplesmente retoma geralmente o que já foi falado e explicita ou reforça a tese. No nosso caso, a gente pode ver que a tese se delimitou, ela não estava muito clara anteriormente e aqui, no último momento, mantendo todo aquele suspense, ele revela o que realmente era a sua intenção. Vamos olhar direito para essa tese. É hora de começarmos a assumir compromissos para o bem-estar de todos. Qual será que é esse juízo de valor? Talvez algumas pessoas pensem, ué, mas professor, tem juízo? Ué, é hora porque é hora, a hora não é essa? Pois é, mas vamos pensar na sua casa. Quando sua mãe fala assim, é hora de comer. Quem definiu essa hora? Na verdade, sua mãe que é responsável por você, percebeu que aquela é a melhor hora no entendimento dela, e ela provavelmente sabe mais de nutrição e cuidados do que você, então ela define isso e te ajuda escolhendo aquele momento para que você coma. Então aqui existe sim um juízo de valor, como uma preocupação desse especialista em educação, dizendo que a gente precisa se preocupar com o bem-estar de todos, certo? Vamos reparar um pouco ainda na linguagem que está sendo usada nessa frase. Na expressão há um elemento escondido. Qual das expressões abaixo poderia ser o sujeito da oração? Então, é hora. O que é hora? Essa aqui é a pergunta. Será que seria este momento? Amanhã? 1987? Semana que vem? Agora? Começarmos? Hora? O que será que seria? Bom, essa é fácil. Provavelmente todos vocês perceberam que teria que ser algo relativo ao momento atual. Então, ou este momento, ou agora. Uma das grandes preocupações dos especialistas em educação é com o impacto de tudo isso na vida das crianças e dos jovens a partir de agora. Tente perceber onde está o sujeito e o predicado da oração na frase. Dica: sujeito e predicado vão resultar na frase inteira. Não dá para pensar que tem um sujeito, predicado e mais um detalhe. Tudo que tiver na frase acaba sendo englobado em um desses pedaços. E aí, vocês já têm um palpite? Decidiram? Se alguém colocou uma das grandes preocupações dos especialistas em educação, acertou que tudo isso é o sujeito. Então, às vezes, a gente acha que o sujeito é uma palavra só, e nesse caso, não. O resto da frase, todo, seria o predicado. E é importante que a gente perceba que o que está dividindo e organizando essa frase é o verbo. No caso, o verbo é, que inclusive é o mesmo verbo da frase anterior. Mas por ele ser um verbo de ligação, que liga uma coisa na outra, por exemplo, esse pandeiro é achatado. Liga um nome, um objeto a uma característica. Ele pode ter muitas formas, muitas expressões diferentes que vão ser formadas a partir dele. Não só é, mas outros verbos de ligação, como estar, parecer, ficar, enfim. A gente está finalizando. Gostaria de agradecer, espero que vocês tenham acompanhado um pouco. Fiquem ligados que logo mais a gente vai trazer mais conteúdos. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem fixar melhor esses aprendizados, esses conteúdos, essas noções,
Pesquise, entre na internet, muitos dos jornais têm seções de opinião, onde eles só publicam artigos de opinião. Vocês também podem dar uma olhada na seção de editoriais. O editorial não é exatamente o mesmo gênero, mas ele também muitas vezes vai colocar um posicionamento que pode dar uma referência para vocês. No mais, eu apenas agradeço, espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo estudo e um ótimo ano. Cuidem-se. Tudo de bom.